Até hoje, sempre teve personalidade muito forte. Tem um coração enorme. A gente fala que ela é brava, né? Ela fica brava com os funcionários dela, com todo mundo. Mas eu acho que ela precisa ser, sabe? Ela tem muita responsabilidade em cima dela, desde sempre. Ela teve que ser também por ela ser mulher aqui nesse meio e também é uma forma das pessoas respeitarem ela. Tem um dom de acolher todo mundo, né? Ela sempre quer ajudar todo mundo. Isso é, acho que é da essência dela, né? Da índole dela. Em qualquer lugar que ela faz, ela tenta ajudar as pessoas que ela consegue, do jeito que ela consegue. Vou mudar o mundo, entendeu? Mas ela muda as pessoas que estão à volta dela, é incrível. Uma coisa que eu admiro, apesar de ser pai, coruja, mas eu admiro na Ana Paula, é que ela implantou aqui esse sistema altamente tecnológico. Hoje a fazenda está equipada com a mais moderna tecnologia. Ela é uma mãe exemplar, sempre educou a gente muito bem. Agora que eu vim para a fazenda, estou acompanhando, estou aprendendo com ela, né? Eu falo que eu quero ser igual ela, né? Um dia, me tornar até melhor. Eu acho que assim, ela tinha um sonho e ela simplesmente foi atrás, assim. Eu acho que tinha muitos obstáculos, tinha muita coisa para dar errado, mas ela simplesmente falou, tipo, não, eu vou atrás e vou fazer o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero. Meu nome é Ana Paula, tenho 53 anos, 3 filhos, um menino de 26, uma menina de 24 e uma de 19. Sou produtora rural aqui na região de Araraquara. Minha propriedade fica em Boa Esperança do Sul, bem pertinho de Araraquara. Eu atuo no agro já faz mais de 30 anos e a propriedade aqui já teve bastante cultura, mas sempre foi mais cana e laranja. E agora, de uns 15, 20 anos para cá, que eu comecei a plantar grãos, milho, soja e safrinha de sorgo e girassol. Eu cresci no meio da terra, andando de trator, sempre para baixo e para cima com meu pai, com os funcionários. A gente, na época, tinha bastante funcionário que morava aqui, eles tinham os filhos, então assim, era uma coisa muito gostosa, porque à noite a gente brincava com os filhos dos funcionários e na época a gente brincava muito de esconde-esconde, eu lembro muito isso. Por eu sempre gostar muito, assim, me interessar muito pela fazenda, pelo dia a dia aqui, eu acabei ficando mais próxima do meu pai. Então, assim, meu pai saía para trabalhar e eu ia com ele. Então, onde ele ia, eu ia atrás. Isso foi uma coisa assim que eu fui criando uma confiança muito grande nele, acompanhando ele o tempo todo. Mas a minha relação aqui com a minha irmã, com os meus pais, sempre foi de muita confiança e muito gostosa. Tenho uma personalidade forte, eu sei que eu tenho. Eu me considero uma pessoa assim, eu não me considero difícil de lidar. Algumas pessoas falam que eu sou difícil, mas eu não me considero difícil, mas eu me considero muito exigente e com isso eu acabo sendo um pouco mais difícil. Mas eu acho que eu fui meio que obrigada a me tornar assim pela escolha que eu fiz na vida, né? Então assim, eu escolhi trabalhar no agro, eu escolhi estar aqui na fazenda, eu escolhi estar à frente de muitas coisas, eu escolhi ser uma mulher independente. Então, com essas escolhas minhas, a gente tem que se tornar também um pouco mais forte, um pouco mais exigente e um pouco mais difícil. O meu pai, não é que ele não queria que eu tomasse a frente aqui da fazenda, mas ele achava que eu, por ser mulher, aqui não era o meu lugar. Era difícil, né? Isso há 30 anos atrás, uma mulher à frente de uma propriedade rural. O mundo do agro é um mundo muito masculino até hoje, mas isso há anos atrás era muito pior. Então, assim, o fato de ter uma mulher à frente do agro, de uma propriedade, foi uma dificuldade grande.
Eu lembro que até por começar a mexer com grãos, eu gostava muito de participar das palestras, dia de campo relacionado a grãos para aprender. Estava começando a sair o milho transgênico, então a gente estava aprendendo muito sobre isso. E eu ia nas palestras e muitas dessas palestras só tinha eu de mulher. E eu tinha muita vergonha. Então, assim, era uma dificuldade para mim. Então, eu lembro que eu ficava lá no fundo das palestras e saía antes de terminar, porque, assim, eu tinha vergonha de encontrar, conversar com o pessoal, era muito homem, né? E, às vezes, tinha até vontade de fazer perguntas para aprender ali e tinha vergonha e acabava não fazendo. Bati o pé, eu tinha certeza que era isso que eu queria, e aí eu fui conquistando essa confiança do meu pai, da minha família e mostrando para eles que eu poderia estar aqui sim. E aí eu comecei a trabalhar aqui de verdade, né? Não só acompanhar o meu pai. Essa época coincidiu com uma época que a gente tinha laranja aqui, e foi a época que estava tendo muito problema com o greening, os nossos pomares estavam bem condenados, então a gente teve que tomar a decisão de arrancar os pomares de laranja. Eu sempre tive o sonho de plantar grãos, de mexer com grãos, sempre quis isso. Então foi aí a oportunidade que eu encontrei de começar realmente a trabalhar com o que eu queria, que era plantar grãos. Mas assim, no começo tive essa resistência, porque aqui não é uma região de grãos, né? Então meu pai achava que não ia ser bom. Os meus funcionários aqui nunca tinham trabalhado com grãos, então eles também criaram essa resistência. Eles me viam como a filha do patrão. Às vezes eu falava com eles assim, vamos fazer isso, vamos tentar. Eles ficavam quietos, mas eles esperavam meu pai chegar para confirmar com meu pai, a Paula falou isso, pode fazer, né? Isso, assim, me machucava bastante. Mas isso foi também um trabalho de confiança, que eu fui mostrando para eles que eles poderiam confiar em mim. E hoje, até eles brincam que hoje, assim, quando meu pai fala com eles, eles falam, vamos esperar a Paula chegar para ver se pode. Então, o negócio mudou. E aí eu comecei a trabalhar com grãos, primeiro com milho, né? O primeiro ano foi péssimo, a gente teve uma plantação bem ruim, mas aí eu fui atrás, fui para aprender mesmo, ver como é que seria, e a gente foi melhorando a cada vez mais aqui. Aí depois comecei com a soja e isso também fez com que eu ganhasse a confiança do meu pai, dos meus funcionários e dos produtores rurais aqui também da região. O que me deu força, uma das coisas que me deu força foi essa, a confiança na minha família, a confiança no meu pai, a confiança no meu trabalho. Então eu acho que a confiança é tudo. Trabalhar com agro não é fácil. Tem vários momentos que a gente, de dificuldades, de adversidades aí que não são fáceis, né? E nesses momentos eu tenho muita vontade de desistir, vontade de largar tudo e sair correndo. Mas assim, eu amo o que eu faço, adoro isso daqui, então nesses momentos difíceis aí vem esse amor pelo agro aí que me faz recarregar as minhas forças e falar, vamos continuar, né? A gente não pode parar, dificuldade vai ter sempre, não só no agro, mas em tudo que a gente faz, mas a gente não pode parar.